superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 43b ao 45. E hoje a Igreja celebra a memória de São Jerônimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos nesse Evangelho dois fatos. O primeiro que estava acontecendo, a fama de Jesus estava crescendo. Ele realizava milagres, as pessoas se encantavam com as suas palavras. Os apóstolos viam aquele crescente de Jesus e se admiravam, se encantavam, cada vez mais firmes que Jesus realmente era o Messias, o enviado de Deus. E no segundo momento nós vemos que Jesus fala que ele seria entregue nas mãos dos doutores, dos mestres da lei. E aqui, diante deste fato, os discípulos eles não conseguem entender. Da mesma forma, irmãos, muitas vezes nós não entendemos o sentido do sofrimento na nossa vida. Nós esperamos, desejamos e queremos somente as bênçãos, as graças, o reconhecimento, a aceitação, a acolhida, o amor. Mas quando algum sofrimento, alguma angústia, alguma dor, quando algo foge do nosso caminho, a primeira tentação é pensar: por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou? Qual pecado eu cometi para estar recebendo essa maldição, esse castigo, essa desgraça? E é aqui que nós temos que entender, muitas vezes o nosso caminho é cercado por espinhos, é cercado por dificuldades, é cercado por angústias. Primeiro, porque a vida humana é assim. O fato de crescer, o fato de desenvolver implica em mortes. Para eu começar a andar, eu tenho que sair do colo do pai e da mãe. Para eu aprender a estudar, a trabalhar, a ter uma profissão, eu preciso deixar o estado de vida anterior. E tudo isso são mortes que a vida nos exige, que a vida nos dá. Portanto, irmãos, tenhamos a consciência de que, primeiro, a vida humana é cercada por renúncias. Eu tenho que deixar algo para abraçar algo novo. E também a vida com Cristo. Jesus nos mostra, por A mais B, que a vida, seguindo os seus passos, é uma vida de renunciar a si mesmo, de abraçar a cruz e de segui-lo. O sofrimento faz parte da vida humana, faz parte da vida cristã. Quando nós só queremos o primeiro ponto, somente a glória, nós nos perdemos e desviamos do caminho certo. Que nós tenhamos a consciência de que quando o sofrimento vem, não é castigo, não é maldição, é somente algo que faz parte da vida. Mas quando nós temos esse olhar, que seguimos Jesus mesmo diante da cruz, que seguimos Jesus mesmo quando tudo dá errado, aí nós temos a certeza e o significado da nossa história, que está tudo certo.
estamos no caminho. O caminho é feito por dificuldades, mas essas dificuldades que vão nos levar à perfeição, vão nos levar à eternidade. Que nós não nos desesperemos, que nós não nos percamos diante dos percalços que a vida nos apresenta, mas sempre com a fé, com a esperança de que somos protegidos e amparados pelas bênçãos e as graças divinas. Ó Senhor, diante de São Jerônimo, que tanto combateu as heresias, os pensamentos contrários à fé, dai-nos essa firmeza em nos alicerçarmos de que a fé não é um caminho cercado de bênçãos, de maravilhas, de alegria, mas é um caminho que muitas vezes implica sofrimentos, angústias, perseguições, muitas vezes um caminho que nos leva a morrer. Morrer para os desejos, para as vontades, para a vida passada, para que possamos abraçar um novo. Dai-nos, Senhor, essa graça, para que, diante das dificuldades, nós não desesperemos pelo caminho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.